Disciplina didática, unidade 2, o papel dos sujeitos básicos do ensino e da aprendizagem. Tópicos desta aula: os sujeitos da ação pedagógica, professor e aluno, relação unilateral versus relação dialógica, o professor como pesquisador crítico e reflexivo, competências e saberes docentes, alunos como sujeitos do processo de construção de conhecimentos e aprendizagem, e a interação professor-aluno na prática educativa. Na aula em PDF, nós refletimos sobre o papel do professor como pesquisador crítico e reflexivo e a importância de compreendermos o aluno como sujeito do processo de conhecimento. Pontuamos a importância do professor compreender que a sala de aula é um espaço de aprendizagem e que não existe docência sem discência. E nessa aula da unidade 2, nós vamos reforçar que não existe docência sem discência. Os sujeitos da ação pedagógica, professor e aluno. É preciso compreender que no processo de conhecimento interagem sujeito e objeto, ou seja, o processo do conhecimento exige a compreensão de que para a aprendizagem acontecer, o sujeito do conhecimento, ou seja, o aluno, e o objeto do conhecimento, eles precisam interagir. Desse modo, reforço aqui a importância de compreendermos o papel ativo dos alunos na sala de aula. No processo de ensino-aprendizagem, interagem professor e aluno. E essa interação entre professor e aluno, ela tem que propiciar essa mediação, né? Ou seja, o conhecimento ele é produto da atividade, relações humanas, marcado social e culturalmente. Entre o processo de apropriação de um objeto de estudo, o professor ele ocupa lugar de destaque, porque ele será o mediador entre o conhecimento que o aluno traz, do seu cotidiano, de suas vivências e experiências, e o conhecimento científico. Então, desta maneira, nós não podemos pensar o processo de ensino-aprendizagem em que exista a separação entre sujeito e objeto do conhecimento. A separação entre sujeito e objeto do conhecimento torna cada vez menos impraticável a possibilidade de reflexão do sujeito. Então, é preciso compreender o valor pedagógico da interação humana. Essa interação humana, na perspectiva pedagógica, ela pode acontecer de maneira unilateral e de maneira dialógica. Nós aqui, na disciplina de didática, nós compreendemos que a relação entre professor e aluno e o processo do conhecimento, ela tem que ser dialógica. Paulo Freire traz uma frase interessante que ele diz: a concepção bancária de educação, ela nega o diálogo à medida que na prática pedagógica prevalecem poucas palavras, já que o educador é o que diz a palavra, os educando os que a escutam docilmente, o educador é o que disciplina e os educandos os disciplinados. Esse termo bancária é usado por Paulo Freire para denunciar a concepção ou entendimento do papel secundário do aluno no processo de ensino-aprendizagem. Na concepção bancária, a interação entre professor e aluno é uma relação unilateral, em que o professor é o centro do processo. Essa educação bancária, ou essa concepção bancária, ela nega a relação dialógica entre professor e aluno. Então, nessa relação unilateral e relação dialógica, nós precisamos compreender algumas questões. A primeira é que o educador, para pôr em prática o diálogo, ele não deve colocar-se na posição de detentor do saber, pois uma prática pedagógica precisa ter dinâmica própria, que ele permita o exercício do pensamento reflexivo, conduza a uma visão política de cidadania e que seja capaz de interagir, integrar a arte, a cultura, os valores e a interação, propiciando assim a recuperação da autonomia dos sujeitos e de sua ocupação no mundo de forma significativa. Então, a prática pedagógica dialógica, ela propicia justamente essa autonomia, ou esse resgate da autonomia dos sujeitos, no caso do professor e do aluno, principalmente do aluno. Então, é preciso garantir essa prática pedagógica, permitindo o exercício do pensamento reflexivo e crítico, conduzindo a uma visão política de cidadania. O professor como pesquisador crítico e reflexivo. A partir de agora, nós vamos trabalhar os dois sujeitos da ação pedagógica. O professor como pesquisador crítico e reflexivo
e o aluno como sujeito do conhecimento. Então, para que o professor ele tenha uma visão crítica e reflexiva e seja considerado um pesquisador, ele precisa de algumas competências e saberes docentes. Então, eu começo com uma frase do Braide que ele diz: não é possível pensar em um processo de ensino-aprendizagem eficaz se continuarmos elitizando o conhecimento científico. Fazer com que a ciência cumpra este papel social constitui-se um elemento importante nesta relação. É importante lembrar que o aluno também é homem. Humanizar a ciência é necessário, e isso só ocorrerá com a consciência de que, independente da área, o fim principal da ciência é o bem-estar do homem. Então, é preciso fazer com que a ciência cumpra esse papel social, como um elemento importante na relação entre o processo ensino-aprendizagem. É primordial essa compreensão de que, nos novos contextos sociais e científicos, é preciso não somente ensinar conhecimentos científicos historicamente acumulados, mas, acima de tudo, fazer ciência, oferecer aos alunos espaços escolares que estimulem essa criação e recriação da ciência. E é nessa questão que é importante compreendermos a educação científica na formação docente. Então, uma das competências importantes para o professor pesquisador crítico e reflexivo é a compreensão da importância da educação científica. É importante compreender que o saber de hoje não é necessariamente o de ontem e nem tampouco de amanhã. É preciso compreender que o saber ele tem historicidade. O saber e o conhecimento, eles estão sempre em movimento. Então, os saberes docentes são aqueles adquiridos para o trabalho, que é os saberes adquiridos na formação inicial, que é o que vocês estão tendo agora no curso de licenciatura, ou no trabalho, ou seja, na formação continuada, que vocês terão quando estiverem exercendo a docência. E esses saberes iniciais e adquiridos inicialmente nos cursos de licenciatura e os saberes adquiridos no trabalho, eles mobilizados, eles vão facilitar a atuação consciente e crítica da atividade docente. Então, é preciso compreender a educação científica como a educação que implica numa autoformação de que possa resultar uma postura interferente do homem sobre seu contexto. O que estou querendo dizer com a educação científica, a importância da educação científica? Quando nós estamos em processo de formação, nós temos os saberes que são adquiridos inicialmente, quando nós estamos nos cursos de formação, e existem também os saberes que nós adquirimos no trabalho, ou seja, na docência. Esses saberes docentes, eles têm que ser mobilizados, né, tendo como finalidade a atuação consciente e crítica. Então, a educação científica, ela é importante porque ela vai fazer com que vocês, enquanto futuros professores, tenham uma postura crítica, reflexiva e interferente na realidade em que vocês estão inseridos. E se vocês compreenderem essa postura interferente, se vocês se formarem nesta perspectiva, vocês também poderão formar os alunos que passarão por vocês. Então, a educação científica pressupõe o conhecimento das relações entre ciência e sociedade, saber sobre ética que monitora o cientista, conhecer a natureza da ciência, possuir conhecimento sobre conceitos básicos das ciências e, por fim, perceber e entender as relações entre as ciências e as humanidades, ou seja, ter uma intervenção crítica da realidade. E para isso nós precisamos ter alguns requisitos docentes, que seria curiosidade científica, competência técnica, compromisso com a profissão, postura criativa e aberta e olhar epistemológico, ou seja, utilizar diversas ciências abordadas no curso de formação docente para apurar o olhar e tentar entender como o aluno aprende, como ele constrói conhecimento. Então, o professor reflexivo, crítico e pesquisador, ele tem que ter esses requisitos docentes: curiosidade, competência, compromisso, postura criativa e aberta e olhar epistemológico. O aluno como sujeito do processo de construção de conhecimento e aprendizagem. Nós temos o professor como mediador,
e o aluno como um sujeito do conhecimento. Nós precisamos compreender, então, que é a partir da situação social, econômica e cultural do indivíduo, que no nosso caso é o educando, que podemos começar o processo de desvelamento do mundo. Ou seja, o professor precisa entender que na sala de aula não são só os conteúdos, não só a matriz curricular, os conteúdos programados para aquela disciplina que serão interessantes. É preciso perceber também a situação social, econômica e cultural de cada indivíduo que está na sala de aula, porque a partir disso é que nós vamos, a partir do diálogo entre as vivências desses alunos e o conhecimento científico, que nós vamos começar a desvelar o mundo e que o aluno vai começar a desvelar o mundo. Então é preciso compreender o aluno como um sujeito que conhece, ou seja, um sujeito cognoscente. O aluno não é uma folha em branco em que o professor vai escrever, que o professor vai inserir conhecimentos. O aluno, ele compreende, ele tem uma vivência, ele já está inserido no mundo e ele tem experiências e vivências que precisam ser resgatadas pelo professor. É justamente esse conhecimento que o aluno traz que vai fazer com que o professor consiga fazer com que o aluno se aproprie do conhecimento científico, porque não existe o conhecimento sem esse sujeito. O aluno, ele aprende sozinho, mas ele também aprende com a interação entre os sujeitos. Então é preciso compreender que o sujeito aprende, constrói e reconstrói conhecimento. Essa questão de como o aluno aprende, vocês vão estar abordando ou abordarão na disciplina de Psicologia da Educação, principalmente nos estudos de Vygotsky, né? Então, nesse sentido, é preciso compreender que na aprendizagem escolar insere-se de forma deliberada e sistemática as ferramentas simbólicas e culturais que criam as condições para as apropriações e reelaborações do conhecimento pelo sujeito. Este sujeito, ele aprende interativamente e com isto surgem novas possibilidades em seu desenvolvimento. Não há dúvida, portanto, sobre o caráter fundamental entre as relações estabelecidas entre professor e aluno. Então, nessa aula de hoje, nós compreendemos a importância entre a interação entre os sujeitos do processo ensino-aprendizagem, que é o professor e o aluno, e que, para que o aluno aprenda, ele precisa manusear conhecimento. O professor, ele precisa imprimir na sala de aula uma interação dialógica entre professor, entre aluno e entre conhecimento. Aqui estão as referências da aula e um bom trabalho.